Agora é a hora fatídica. Olha como ela veio bonita também para sair ó, do foco da TV Alvorada Espírita. De colete, blusa cor de abóbora. Cícera, qual foi a pergunta que nós paramos na semana passada? A 620. Opa. Tá nervosa, tá nervosa. Sim, eu vou falar de novo. Cícera, qual foi a pergunta que nós paramos na semana passada? 620. 620. Ela começa bem e no fim ela afina, vocês já notaram? 620. É o nervoso, mas ela fica treinando lá na banca. 620. Essa nós fizemos, né? Nós paramos nessa, não foi, Cícera? Ou vamos fazê-la hoje? Não, fizemos. Essa então nós já abordamos na semana passada. Obrigado, Cícera. Obrigado, Ricardo. Então, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos já na terceira parte. É aquela lei, a área do livro que fala sobre as leis morais. Já vimos as características da lei natural. E estamos agora sobre o conhecimento da lei natural. Característica é uma coisa, conhecer é outra. Característica. O que a gente pode entender dessa palavra quando a gente vai analisar uma questão? Hein? O que é a característica? A característica de uma coisa, o que é? Hein, Ricardo? Fala você. Desconfiado. Vou tentar explicar, mas eu sei, mas não sei explicar. Sabe como que é, né? Sim, essa é uma desculpa sempre recorrente. Vai lá. Características, eu diria que seriam detalhes de uma coisa, de um objeto, de um fato. Qualidades, detalhes. Isso. Você então vai tentar dizer aquilo que pode, de uma certa forma, enunciado, nos fazer entender a coisa. Poderemos dizer assim? Isso. Características. Dá algum exemplo para nós. Característica de uma pessoa. Pode ser loira, morena, ruiva, olhos claros, olhos escuros. Ok. Fala bem ou não fala? Isso. Você tem um objeto. Quais são as características do objeto? Uma cadeira. Características de uma cadeira. Vai lá. Cadeira de 4 pés ou de 3. Mas tem cadeira de 3 pés. Tem. De couro, de plástico, de couro, madeira. De plástico. Tem uma função que é para suportar o peso do corpo. Tem encosto. Porque se não tiver encosto é cadeira? Banco. Não é cadeira, é banco. Portanto, existem características que definem aquela ideia. Ela pode ser de diversos materiais, mas a função básica é suportar o peso, acomodando a pessoa, inclusive acomodando as costas. Não apenas o peso que nós colocamos no assento da cadeira. É um momento para você relaxar estando sentado. Então você vê que características dão geralmente um contorno que pode abarcar um universo muito grande. Nós temos cadeiras de espaldar alto, de espaldar baixo, de pernas compridas, pernas curtas. Traz essa aí para mim, Ricardo. E tem uma de madeira ali alta também, acho que na cozinha. Traz para mim. Vamos entender características. Alta, dessa altura aqui. Isso. É onde o Gaspar está no esconderijo dele. Vejam só. Tem a mesma altura. Não é? Mesma altura, ó. Quantas pernas tem? Quantas? Cada uma? Quantas pernas? 4. Mas qual das duas pode ser considerado cadeira? Qual? Esta aqui. Porque ela tem uma estrutura que apoia as costas como cadeira. Esta aqui tem a mesma altura, tem 4 pernas, mas ela não é uma cadeira. É um banco. Isto são características próprias. Agora,
existem algumas características genéricas de todas as cadeiras e existem algumas características específicas. Estas características, no caso desta aqui, são diferentes das características específicas desta daqui. As duas são cadeiras, mas esta é para uma determinada coisa, uma determinada atividade. Esta aqui é para outra, não é? Então, esta é feita de um material, esta é feita de outro. Isto aqui se usa em determinado ambiente para atingir uma finalidade, esta aqui se usa em outro ambiente. Já pensaram se vocês viessem estudar aqui e todo mundo tivesse que sentar nessa cadeirinha aqui, ó? Vem cá, Ricardão, senta aqui. Olha, o tamanho da criança, vai 2 horas sentado, vai, senta direitinho. Isso. Já pensou? Olha só, olha o tamanho. Não, de costa mesmo. Gaspar, fica quieto aí, Gaspar. Não fica dando palpite errado. Olha a lateral dele, ó. Vem, Gaspar, vem aqui com a câmera, ó. Olha só o quanto sobra de costa dele que não está guarnecida. Gaspar, tira a câmera daí e traz ela aqui. A sua função é cameraman. Vai lá. Olha só. Primeiro que nem encaixa. Ó. Nem encaixa, ó. A busanfa não deixa as costas encaixar, ó, ele é grande. Imagina você ficar aqui 2 horas sentado nesse negocinho, assim, ai, será que eu caio para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás? Tá vendo, Gaspar? Chega aqui perto, ó. Ó, dá para enfiar a mão, ó. Ele não tem o apoio, não é uma coisa confortável. Então não é para a gente ficar 2 horas sentados nela. Mas se você vai num balcão, num bar, o balcão está aqui assim, né, dessa altura. Você tem onde apoiar os braços. Então, e ainda mais o que vai comer, né, Ricardão? Né? Ó, aí o que vai comer justifica passar meia hora, 40 minutos, 1 hora sentado aí, não é mesmo? Bem apoiado. Muito obrigado, Ricardão. Pode levar o seu banco, pode pegar o banco do Gaspar também. Ele já estava com ciúme. Então, estou pegando o meu banco. Características da lei. É diferente de conhecimento da lei. Aqui na parte do conhecimento que nós já entramos, está algo que não está na característica. Que é esse algo? Antônio. Que é esse algo que está no conhecimento e não está na característica? Entendimento. Entendimento, mas isso significa o quê? A cadeira se entende a ela mesma? Cadeira sim. Ela pensa? Não. Ela mesma fala, Não, ai, não, como eu claro, sou não. bonita assim, grandona, Não, pernuda. Ela fala isso para ela mesma? claro que não. O conhecimento significa o quê? Diferente de característica. Vamos lá. O que significa? Hein? Ninguém se anima. Você fala assim, a Maricota, minha vizinha, ela é magricela, tem uns cambitos, calça 39, imagina o tamanho da chulapa de tão magrinha que ela é. Característica, não é? Fala mais do que a mulher da cobra. Característica. Aí alguém pergunta para você assim, mas você conhece ela? Deus me livre. Você nunca falou com ela? Nunca, nem quero. Você só está mostrando o seu conhecimento de característica, mas você não a conhece. Qual a diferença entre característica e conhecimento da lei? Característica da lei mostra como a lei se estrutura, qual é a sua natureza, a sua origem. E conhecimento da lei quer dizer o quê? Como nós nos relacionamos com a lei. Não é convivência, porque a lei não é uma coisa que você convive. Mas como é que o indivíduo pode ter contato com a lei? É algo que relaciona as duas partes. A característica não. A característica é apenas a identificação
das qualidades da coisa. Alguém está morrendo lá na cozinha. Atende lá, Gaspar. Acende a luz aí, porque senão... Ok. A característica é você identificar o perfil, as suas estruturas, mas o conhecimento é você se relacionar. É você estar em contato e você assimilar aquilo que vai além daquilo que você viu como característica. Se eu não colocasse o Ricardo sentado naquela cadeirinha, ninguém ia imaginar se ela é confortável ou não é confortável. Agora, para você ela é confortável, Ricardo? Por um tempo é. Quanto tempo? 30 segundos. Ela é confortável, Ricardo? Mais ou Como menos. essa que você está sentado? Não, essa é melhor. Então, a outra não é confortável. Ela aguenta o Ricardo, até porque ele é de ferro, mas ela não dá ao Ricardo tranquilidade de relaxar o corpo. Então, essa característica, nós só identificamos, ou nós só podemos construí-la em nós quando nós temos uma relação com a coisa. Não é só, a característica é cadeira, nós não precisamos sentar nela para saber que é cadeira. Mas se ela é confortável, se ela é adequada, se é dura ou é macia, só quando a gente se relaciona com o bem, o objeto, para a gente entender. Então, nós estamos na segunda parte do capítulo que fala sobre a lei natural. A lei divina ou natural. A primeira nós já vimos, as características da lei. Que ela é eterna, imutável, os objetivos que abrangem esta lei. Que elas são as mesmas para todos os mundos, dependendo da evolução de cada um. Agora, nós entramos na questão 619, buscando o conhecimento. Quem pode conhecer a lei natural? Quem pode relacionar-se com ela? O gato pode apreciar a cadeira? Não, o gato não aprecia nada. A apreciação é um juízo de valor. Você não pode chegar para o gato e perguntar: aí gato, essa cadeira é macia? Você pode ficar aí sentado 5 horas, você não cansa? O gato não vai falar que nem o Ricardão falou assim, mais ou menos. Se ele estiver sentado na cadeira, se estiver em cima do banco, se estiver em cima dessa cadeira, não importa, ele está confortável segundo os padrões dele. Mas a cadeira não foi feita para o gato. Foi feita para o ser humano. Pode ser que um gato sente na cadeira? Pode. Mas ele não vai sentar precisando do encosto. Ele não vai escolher esse em detrimento daquele. Ele vai para qualquer lugar em que ele possa ficar acomodado, que é o que é mais importante para ele. A lei natural também está dentro desse critério. O conhecimento da lei natural aborda essa capacidade de relacionarmos-nos com a lei e o seu objetivo. Nós todos temos essa capacidade? Sim ou não? Temos ou não temos? Todos temos esse conhecimento, esse potencial de conhecer a lei natural? Temos ou não? Todos temos. Isso está respondido na semana passada. Vocês esqueceram tudo já? Só 7 dias de pentear o cabelo, lavar a cabeça. Já fez a coisa escoar? Não pode. Nós podemos compreender a lei natural? O gato pode? Por que não pode? Fala no microfone aí, Ricardão. Porque ele não tem inteligência. Ele não tem o preparo intelectual para fazer a avaliação daquilo que ele está apreendendo. Mas o ser humano tem. Compreender é uma coisa, não é? Ter contato com a lei. Mas, como nós vimos lá, nós conhecemos a lei, mas nem sempre compreendemos na sua profundidade. O ter contato, o estar em relação,
que é o conhecer, nós podemos. Todos vocês podem se sentar naquela cadeirinha lá que eu trouxe para o Ricardo? Podem. Podem. Agora, compreender é mais complicado, porque depende de outros fatores, como nós já vimos na questão 619. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem, e aí nós falamos sobre os homens de bem aqui longamente. Por acaso alguém foi procurar lá a leitura do homem de bem? A Cícera? Qual era o capítulo? Hã? O capítulo do Evangelho qual era? É o capítulo Sede Perfeitos. E nós estamos relembrando, a Sueli está falando que é o capítulo 17 do Evangelho, que lá existe uma definição textual sobre o que é o homem de bem, ainda que não completa. Ele mesmo diz isso lá. Este homem de bem, ele conhece mais profundamente, ele compreende a lei natural. Mas nem todo mundo se enquadra nessa condição. Depois Kardec pergunta na questão 620, a alma, antes de estar unida ao corpo, compreende melhor a lei de Deus do que depois que ela está unida à matéria? E nós vimos uma coisa interessante, que a compreensão da lei não depende necessariamente de ela estar fora ou na matéria. Fora da ou na matéria. Depende do quê? Do grau de perfeição do espírito. Naturalmente, excluída aqui aquela fase de infância em que a mente não está ainda madura para trabalhar consigo esses valores e princípios. Você não pode imaginar que a criança recém-nascida, a criança que está ainda indo nos primeiros degraus da escola, aquele que é adolescente, ele ainda já tenha condições plenas de ter compreensão absoluta da lei do universo. Não tem. Por quê? Porque ele falta. Mesmo que seja um espírito bastante avançado, o seu cérebro ainda não está desenvolvido o suficiente para entender plenamente. Mas, uma vez estando o indivíduo com a capacidade mental plena naquele corpo, a compreensão da lei do universo pode se dar tão bem fora do corpo quanto se dará dentro do corpo. Com uma ressalva, que é a daquilo que o corpo mexe com a emoção das pessoas. Porque, naturalmente, quando a gente está fora do corpo, nós somos apenas o espírito com o perispírito num outro ambiente. Mas quando a gente está encarnado, nós temos o espírito, o perispírito e temos o corpo. O corpo, geralmente, acaba ganhando mais espaço do que deveria na nossa maneira de tratar os princípios e valores. Por isso que, às vezes, é mais complexa a compreensão da lei quando você está na matéria. Vamos aprender uma coisa, por exemplo. A lei do universo nos diz que não há vingança de Deus. Não há vingança, Deus não se vinga. Que nós recolhemos na vida aquilo que nós merecemos ou pedimos. Aí vem uma pessoa que não conhece nada da doutrina espírita, que está com um problema de saúde e que vai à instituição onde escutou dizer que fazem tratamentos para ela ficar boa. Aí ela se senta para ouvir a palestra e na palestra ela escuta assim: todas as pessoas que estão doentes merecem a doença que têm. Merecem. É alguma mentira o que está sendo falado? Deus não é vingativo. Deus não deseja o mal dos seus filhos. Então por que ele está doente? Porque ela fez a doença para ela.
não foi o vizinho, não foi a macumba, não foi a maldade de Deus. Ou seja, a pessoa é inteligente, porque ela ouviu falar, ela sabe que ela está doente, ela sabe que tem um lugar que pode fazer tratamento e ela pode ficar melhor. Mas quando ela se senta para entender o mecanismo da coisa, ela entende. Só que ela não quer saber disso. Ela não aceita que ela seja culpada. Ela não gosta, como ninguém de nós gosta, por causa do nosso orgulho, de assumir a nossa responsabilidade. Ela quer que uma força miraculosa a limpe do mal. E ela continue tão má quanto sempre foi, quando produziu a doença que ela carrega. Quando nem mesmo Jesus preconizou isto. Então, se ela travar o raciocínio dela nessa primeira frase, ela vai ficar combatendo todo o raciocínio que vem a seguir. Que é justamente o de demonstrar que mesmo ela sendo culpada, Deus a ajuda. Ela pode melhorar. Mas ela não pode repetir as coisas que sempre fez. Ela precisa se reerguer. Este é o resultado dos seus equívocos. Tá bem, agora você já sabe. Então os espíritos podem tratar você? Podem. Você pode melhorar? Pode. Mas o que você não deve é voltar a ser como você era antes. Porque senão você vai ficar pior do que está hoje. Então você compreende que, às vezes, o estar no corpo físico, com as conveniências, com a maneira acostumada, preguiçosa, gera um bloqueio na mente da pessoa, que ela não quer. Ah não, se está dizendo que eu sou culpado, o que eu vim fazer aqui? Vou embora, prefiro eu ficar doente. Mas eu não fiz nada para ficar desse jeito. Nada na minha mente me leva a entender por que eu fiquei assim. Ah, mas é que existem outras vidas. Ah, mas outras vidas? Aquela pessoa que está me dando trabalho na minha casa, meu filho ingrato. Por que você pensa que ele é seu filho? Por que você pensa que ele nasceu na sua casa? Não, porque Deus estava querendo tirar um sarro da minha cara. Não. Porque foi você que empurrou aquela criatura no barranco na vida passada. Eu estou aguentando esse traste até hoje? E a culpa é minha? A lei diz que é. A lei do universo diz. Ou você é uma criatura muito santificada, muito evoluída, que se disponibilizou a receber almas necessitadas para ser mãe ou pai, sacrificando-se. Ou então, você tem culpa nesse cartório. E é por isso que ele está na sua família. Então eu acho que eu sou a santa. Ótimo. Para você fugir da sua culpa, é melhor você achar que você é santa mesmo. Só que tem um detalhe: todas aquelas almas que se voluntarizaram perante Deus para receber seres difíceis, não reclamam. Não acham ruim. Abençoam a oportunidade de ser bons, mesmo que a criatura seja ingrata. Não me parece que é o seu perfil, não é mesmo? Você está aqui reclamando desde a hora que chegou. Portanto, se você está reclamando é porque provavelmente você ainda não se santificou. Você está naquela outra área. E é difícil a pessoa assimilar que a culpa, ou parte da culpa, é dela. Porque ela está no corpo, ela quer que Deus resolva o problema, ela quer continuar do mesmo jeito. E é por isso que a resposta da questão 620 nos dá essa conotação. Nós podemos compreender segundo o grau de perfeição que se alcançou. E nós conservamos intuitivamente a lembrança após a nossa união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem com que ele se esqueça.
À medida que nós estamos na matéria, nós começamos a nos relacionar, começamos a ver como o mundo funciona, começamos a querer imitar os outros. E aí, esses instintos alimentados tornam mais complicada a nossa lembrança. Vejam que nós estamos falando nessas duas questões do relacionamento do destinatário com a lei, aqui, aquela que Deus criou para governar todas as coisas. É este conhecimento. Tirando os que são formados em direito, a maior parte das pessoas não conhece os códigos legais do seu país. Não conhece. Nunca teve na mão uma legislação completa. Não entende como funcionam as questões de prazo, de regularidades processuais. Mas não é por causa de não entender que todas as pessoas podem dizer assim: ah, eu assaltei a venda lá, não sabia que era crime. Eu posso não saber em que artigo está classificado o meu comportamento. Mas nós todos sabemos que aquilo que não te pertence não pode ser tomado. Você não precisa fazer faculdade de direito para isso. Nós somos educados desde que nascemos com certas posturas que nos preservarão de problemas no futuro. Os nossos bisavós educaram os nossos avós educaram os nossos pais nos educaram, nós vamos educar os nossos filhos, sempre com esses padrões, sobre os quais a lei humana criou regras para punir quem não se conduza daquele modo. Uma dessas regras diz que a pessoa que furta ou rouba o patrimônio alheio está sujeita a determinado tipo de punição. Não é você falar: ah, mas eu não sabia que código que era esse, que artigo que era, eu peguei porque estava dando sopa. Mas você sabia que não era seu, não sabia? Ah, eu sabia. A não ser alguns políticos aí que nunca sabem. Você sabe que não é seu. E se não é seu, a única postura adequada é você não tocar. Mesmo que esteja perdido. Tomba um caminhão na estrada, com uma carga de, sei lá, batatinha chips, frango, açúcar. Se você não é o dono da carga, por que você para pegar aquilo que está na estrada? Você não sabe que isso é crime? Isso não é aquilo que se chama em direito de res derelicta. Coisa abandonada. Não, não está abandonada. Ela foi acidentada, mas ela tem conhecimento de transporte, ela tem nota fiscal, tem o dono, tem referência de quem está transportando. E o que faz alguém parar o veículo e correr no meio do povão lá para pegar um pedaço? É a condição de querer ser ladrão quando a ocasião acontece. Está infringindo o código? Está. Pode ser preso? Pode. Aliás, deve. Mas vai falar para alguém naquele alvoroço lá que aquilo é crime. Capaz de matar você. Em 5 minutos, as formigas saúva de 2 pernas carregam tudo embora. Não fica nada. E tem gente que está ali até analfabeto. Não sabe nem ler e escrever. E se for preso, basta lhe perguntar: era seu? O caminhão era seu? A carga era sua? Não, não era. Ele sabe que não era.
Então, o que faz uma pessoa que pega uma coisa que não é sua? Ou mediante grave ameaça ou arma de fogo, rouba, ou sem ameaça de arma de fogo, furta, subtrai. É crime. Daí então, não é necessário que nós estejamos formados em teologia para conhecermos todos os ditames da lei do universo. A nossa relação com a lei é muito fácil de ser sentida e notada em nós mesmos. E é exatamente o que leva Kardec a fazer a pergunta que a Cícera disse, 621. Ela disse 620, e a primeira que nós vamos fazer hoje, 621, que o Andrezinho vai colocar na tela para você. Onde está escrita a lei de Deus? A lei penal está escrita, não está? Onde está escrita a lei penal humana? Hein? Num código chamado Código Penal. A lei civil. Você sabe quando não pagou o aluguel, não sabe? Você mora de aluguel, chegou o final do mês, você tem que pagar até tal dia e você sabe que você está atrasado. E você sabe que quando você atrasa, incide multa, juros, e que se você atrasar demais, você pode ser obrigado, ser submetido a uma lei que tira você do imóvel. Você sabe disso tudo. Até porque você assinou um contrato. Esse contrato prevê tudo isto. E se você não sabia escrever, alguém estava com você para te explicar. Tanto que tem testemunha no contrato. E se você não quer assinar por causa da testemunha, você ainda pode fazer um contrato em um cartório, um contrato público, onde alguém responsável por explicar para você, um agente público, um agente de cartório, vai lavrar a informação de que você ouviu, entendeu e concordou com todos os termos. Você não tem como escapar. A lei civil, a lei trabalhista, todas elas estão escritas em códigos. Então Kardec vai perguntar agora, o Andrezinho vai pôr de novo. Onde está escrita a lei de Deus? Alguns podem se lembrar de Moisés. Onde é que foi escrita a lei de Deus no tempo de Moisés? Hein, Vanderlei? Peraí, Vanderlei. Peraí. Onde foi escrita a lei de Deus no tempo de Moisés? Foi na pedra. Na pedra? Que leis eram essas, Vanderlei? Não roubar, não furtar. Como chamavam isso? Os 10 mandamentos. Isso, Vanderlei assistiu o filme. Os 10 mandamentos. Obrigado, Vanderlei. A lei de Deus no tempo de Moisés estava escrita, pelo menos para o povo hebreu, na tábua da lei. A tábua dos 10 mandamentos. Era assim chamada porque continha uma orientação moral de conduta para ser seguida pelo povo. E por que precisou ser assim naquele tempo? Por quê? Por que, Valdiner? Por que naquele tempo precisou ser desse jeito? Moisés teve que subir o Monte Sinai. Por que foi necessário? No meu ver, é a mesma coisa de hoje que nós temos o Livro dos Espíritos, os 4 tomos de Allan Kardec, que também precisou e precisa. Mas Porque por nós não que entendemos. naquela época... A diferença não existe, ela para mim, Então é me igual. responda, por quê? Porque todos são ignorantes e não conhecem a lei de Deus. Sim, agora, por que não teve uma lei dessa também escrita para o nepalês? Por que não teve uma lei dessa escrita para o aborígene australiano? Por que não escreveram do mesmo jeito para o singalês? Só para o hebreu? Porque provavelmente ela não ia ter a repercussão que teve com os Ué, hebreus. mas então Deus faz diferença entre Não, os seus não é filhos? que faz diferença, é que ali seria o canal, como na mesma forma Kardec foi na Europa, e quem mais pratica esta lei e divulga esta lei é o Brasil. Não, você tá fugindo da...
Você já está chegando no Brasil, eu estou lá em Moisés ainda. Por que que Moisés recebe a tábua da lei e não acontece isso com os astecas, os incas, com os africanos, que também são filhos de Deus do mesmo jeito e não receberam nenhuma tabuinha? Por quê? Na história. Está escrito lá na história. Por que motivo Moisés subiu no Monte Sinai? Vai lá, Cícera. E eles estavam pregando o monoteísmo, é isso? Pregando? Os judeus, eles eram monoteístas. Eram. Sim. Mas eram ainda nessa época? Eu acho que não. Nessa época eles já eram monoteístas. Não, eles já eram monoteístas bem antes. Quando eles vieram do... Então, eu acho que essa lei foi... Essas leis foram dadas na época para tirar eles da lei do Egito, né? Do Egito. Do Egito. O que aconteceu? Vamos lembrar da história? Quando Moisés desceu da montanha, o pessoal dele estava adorando o bezerro de ouro. Então, isso foi um fato que estava ali, né? Uhum. Mas até chegar a isso, vamos nos lembrar de como a coisa aconteceu? Obrigado, Cícera. Nós vamos recordar, por exemplo, daquela história das vacas magras, das vacas gordas. Vocês lembram disso? Lembram? Ah, nós estamos numa época de vaca magra. De onde vem essa lembrança? Vem de um sonho que o faraó teve. Um sonho. Mas um pouco tempo antes disso, ainda a coisa vai mais longe. Lá em Canaã, havia aquele conjunto de filhos de Abraão na sucessão das gerações. E um deles era um homem já bem velho, que tinha muitos filhos. Mas tinha um filho mais novo, que era invejado pelos mais velhos. Porque este filho, lá na tribo, sonhava coisas. E nos sonhos que ele tinha, quando ele contava no meio dos irmãos, era sempre mais ou menos assim. Eu sonhei que cada um de nós era um facho de trigo amarrado. E todos os fachos de trigo prestavam reverência ao facho mais fininho, que era eu. Imagina, um moleque de 12, 13, 14 anos falando que no sonho dele, todos os outros marmanjos, feixe de trigo, feixe de cevada, sei lá, estavam todos fazendo reverência em direção a ele. O velho Jacó, o pai, já bem idoso, amava muito o filho mais novo, porque o filho mais novo é sempre o xodó, não é? O filho mais velho tem que pagar todo o preço de ser bem criado e o filho mais novo faz tudo que o primeiro não pôde. E o pai acha lindo, a mãe acha sensacional, bate palma. O que o primeiro apanhou quando fez só metade, o último faz o dobro e todo mundo acha lindo. Então esse moleque começou a irritar os seus irmãos e um belo dia, eles que eram mercadores, saíam vendendo peles, vendendo suas especiarias, levaram o menino para ensiná-lo a comercializar. No meio do caminho, o que aconteceu? Vamos nos livrar desse cara chato. Esse aqui é o corintiano no meio dos palmeirenses. É o pontepretano no meio dos bugrinos. A gente vende ele. Jogaram o moleque num poço seco, no deserto, e quando passaram alguns caravaneiros que iam lá para o Egito, negociaram como se fosse um escravo e venderam o irmão, que foi então incorporado à caravana e levado embora.
Quando os outros chegaram em casa, deram a notícia que o filho tinha morrido, que ele tinha sido vítima de ladrões e que ele não voltaria nunca mais. O velho chorou muito, ficou arrasado. José foi parar no Egito e não se sabe por que motivo, tinha que sobreviver, trabalhou, não sei se não pagou imposto, ou um amarelinho pegou ele com o licenciamento vencido, sei lá, foi parar na cadeia. Só que ele continuou tendo sonhos, ele sabia, ele tinha uma capacidade mediúnica de interpretar as visões. Aí está o Andrezinho com o Felipe colocando para vocês a história do José sendo jogado pelos seus irmãos no poço. E depois, com a venda, ele vai para o Egito. Chega no Egito, acaba numa cadeia, e há lá na cadeia seus amigos de convivência. Cara, o cadeiante não faz muita coisa, né? O preso fica lá, trabalhando um pouquinho, ainda mais naquela época. E aconteceu um fato interessante. Um homem disse que teve um sonho. E neste sonho, ele e o outro que gerou com ele o seu aprisionamento eram colocados diante do rei. E ele não sabia dizer o significado deste sonho. Era um padeiro e mais um outro cara lá que eu não me lembro qual era a profissão. Aí ninguém sabia adivinhar, foram até José na cadeia, todos eles presos, e o José disse, olha, isso quer dizer o seguinte, daqui a 3 dias, o rei vai mandar soltar o padeiro e vai mandar cortar o pescoço do outro. Puxa, desse jeito assim? 3 dias depois, chegou na cadeia, chegaram os enviados do rei, libertaram o padeiro, que era acusado de alguma coisa, e mandaram cortar o pescoço do outro. Resultado, o padeiro ficou muito feliz. Só que foi lá para fora, esqueceu do José lá na cadeia. Não falou para ninguém. Mas ele se tornou muito grato ao rei, passou a fazer pão lá para o palácio. Algum tempo depois, o rei teve um sonho. O sonho das vacas gordas que saíam do Nilo. E que quando caminhavam eram devoradas por 7 vacas magérrimas. E também alguns feixes de trigo viçoso eram destruídos por um trigo muito miserável que estava nas margens. E não havia ninguém no Egito inteiro que pudesse decifrar o sonho do faraó. Os sábios, ninguém dava uma explicação. Até que isso daí chegou no ouvido do padeiro. E o padeiro se lembrou que estava ali graças à visão que José teve. Então falou com alguém responsável que na cadeia tinha um rapaz chamado José, que tinha acertado na mosca. Chamaram o José, levaram ao faraó e José decifrou o sonho. O Egito terá 7 anos de abundância na colheita, no alimento. Mas depois de 7 anos de abundância, virão 7 anos de fome para toda a região. Por isso este sonho é para alertar o governante a fim de que ele saiba agir de forma a não passar necessidade. E então o rei pergunta o que ele deveria fazer. E ele diz, de toda a colheita, vossa majestade, vossa alteza, vossa faraofesa, seja lá o nome que tinha, deve guardar 10% nos celeiros reais, impondo isto como uma ordem. Vai haver grãos suficientes durante esses 7 anos armazenados para o período de seca, o período de fome. Então o faraó tira do seu dedo o anel de governante e coloca no dedo de José, que acabou de sair da cadeia. E nomeia José como vizir do Egito, administrador do Egito. José então passa 7 anos juntando víveres, ampliando
armazéns. E 7 anos depois começa a fome. Era o único reino que tinha comida. A fome se estende para toda a região, chegando lá na tribo de Jacó. Quando a fome se espalhou, ninguém tinha comida, só o Egito. Então, os mercadores do Egito sabiam que podiam ir comprar comida lá. Fizeram caravanas, os mercadores de Canaã fizeram caravanas e foram buscar. Entre eles estavam os irmãos de José, que obviamente não reconheceram José, não sabiam que ali agora era o Todo-Poderoso abaixo somente do faraó. Mas José viu os irmãos. E então José cria um estratagema para prender os irmãos. Vende e manda os seus soldados colocar peças de ouro no meio. Deixa eles saírem, depois manda o exército atrás deles e descobrem, entre aspas, que estava cheio de joias que eles haviam roubado. Traz todo mundo preso. Aí eles começam a chorar. Deixa a gente ir embora, nosso pai está velho. Ah, o vosso pai. Meu pai também, né? Sim, ele já perdeu um filho que ele amava muito. O que ele não vai suportar se nós não voltarmos? Ah, então José vê que o pai estava vivo e que os irmãos, de uma certa forma, sabiam, ainda culpavam-se por terem feito aquilo. José então se revela como sendo o José que eles haviam vendido. E ele então manda um dos seus irmãos, ou alguns deles, irem até a terra do pai e trazer o pai para o Egito. Vem o pai e vem toda a tribo com o pai, para viverem da abundância que o seu filho, governante do Egito, em nome do faraó, havia propiciado. E assim os cananeus ou os hebreus daquela época se instalam no Egito. Naturalmente, José, depois de alguns anos, cai em desgraça e o povo é feito escravo. Estão todos no Egito. E ficam escravos no Egito por muitos séculos. 400, 500, 600 anos. No Egito, presos. Neste período, eles que tinham toda aquela fé em Abraão, aquela fé monoteísta, aquela fé nas tradições religiosas, eles passam 600 anos cultivando a sua fé num outro ambiente, totalmente diferente, cheio de deuses, de relações com o mundo transcendente e invisível, com um monte de coisas que eles nunca viram. E eles então começam a misturar-se a esses costumes egípcios, tisnando, maculando aquela crença pura. Neste período encontramos quem? Moisés, que nasce das águas do povo, é jogado no rio Nilo, num bercinho, de onde vem o nome dele, né? Saído das águas, o nome Moisés quer dizer isso, porque a princesa encontra o garoto e cria como fosse príncipe, filho dela e do faraó do Egito. Ele cresce com todo o fausto, com toda a beleza do reino, até que chega um momento que ele descobre que ele era filho bastardo do rei. Ele não era filho nada da rainha. Ele foi adotado. E ele era filho do povo escravo. Ele tem um surto, foge do Egito, abandona a sua ligação com o faraó e se refugia lá de novo na terra distante de onde havia vindo. Larga o povão sofrendo lá. Até que surge então o chamamento de Moisés, de Deus a Moisés, entre aspas, de Deus, não Deus, mas uma força soberana que o intimida e ordena que ele vá libertar o povo do cativeiro. Ele já tem 80 anos. Eu acho que não tem ninguém aqui com essa idade. Né, Gaspar? Ainda não, né? Ele tem 80 anos. Deus manda ele ir até o Egito de novo, libertar o povo. Então você imagina, ele vai, tem todas as tais das pragas, e por fim o faraó liberta o povo.
atravessam o Mar Vermelho, começam a caminhar na direção da antiga terra. Só que o povo está todo misturado com as crenças antigas. Ele tem que brigar com o povo que tem hábitos que são ruins. Imagina 600 anos comendo pão de queijo. Como é que um baiano volta para a Bahia e não come mais pão de queijo? Não é? Nós já falamos dessa história aqui há tempos atrás. Então chega um determinado momento que Moisés pede a Deus que lhe envie a lei, para que ele mostre a lei para as pessoas. Ele mostre a lei. Porque as pessoas questionavam a sua autoridade. Ele estava acostumado a viver no Egito. Quando começou a faltar água, começou a faltar comida, se revoltavam contra. Você tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui. A hora de atravessar o Mar Vermelho, lá é famosa essa cena. Era melhor a gente ter ficado com o faraó, que a gente tinha comida todo dia. Você é o culpado. Então, imagina. Alguém que libertou o povo do cativeiro depois de 600 anos ainda tem que ouvir tudo isso. E não bastou atravessar o Mar Vermelho com a força do vento, segurando as ondas. Não, o povo ainda reclamava. Então ele pede que Deus envie a lei para aplacar o povo. Ele sobe no Monte Sinai, deixa o povo espera que eu vou voltar. Demora um pouco, quando volta, está todo mundo sambando, fizeram um carro alegórico, fizeram a avenida lá, Marquês de Sapucaí, e está todo mundo de tanga, minissaia, rebolando, em homenagem ao touro egípcio. É uma cena da Bíblia. Moisés chega então em plena festa, derruba a tábua, quebra a tábua no touro. Aí tem que subir de novo para pegar de novo a tábua lá. E obviamente a partir daí manda matar muitos daqueles que estavam lá. E a partir daí precisam perambular 40 anos no deserto para que eles fossem perdendo o contato com as antigas formas de acreditar que eram espúrias. É por esse motivo que isso foi feito, porque Moisés pediu para os hebreus. Eles precisavam se descontaminar. Por isso que no tempo de Moisés, a tal lei foi escrita na tábua, na pedra, para tê-la fixa e Moisés mostrar ao povo: não fui eu quem escrevi, essa lei vem de Deus. E esta lei tem que ser cumprida. E o povo calou a boca. Mas é aí que está escrita toda a lei de Deus? Por que só os hebreus receberam? Não estava escrito em outro lugar? Se todos os povos têm códigos civis, todos os povos têm? Hein? Tem ou não tem? Os povos civilizados da humanidade possuem leis escritas em livros, não existem? Existem leis na Romênia, civil, penal, constitucional, existe ou não? Existe lei na Hungria, na Itália, na Alemanha, no México, existem leis? Existem em todos esses países. E por que não existiu uma tábua da lei no México, uma tábua da lei na Hungria, uma tábua da lei na Romênia, uma tábua da lei de Deus na Alemanha, na França? Por que não existiu? Quem tem alguma ideia a esse respeito? Levanta a mão. Vai lá, Henrique. Porque a lei de Deus é uma só. Ué, mas podia ser a lei igual para todo mundo, escrita em papel nos livros iguais. Mas foi aquela que ele determinou que Moisés foi uma norma regulamentadora, disciplinadora para aquele povo. Isso, para aquele povo. Para E por aquele povo. Por que Deus não mandou uma igual para cada povo? Porque aquela é a base de onde originou as demais leis. Não, você não está respondendo, você não está entendendo o que eu estou te perguntando. Por que Deus não mandou para todos os povos essa mesma lei? Nem todos os povos tinham contato com Moisés. Os chineses não conheciam os hebreus, os japoneses não conheciam os hebreus, os australianos nunca iam conhecer os hebreus.
Ah, manda por WhatsApp. Não tem como tirar uma foto da lei naquele tempo e mandar a lei. Olha, essa é a lei de Deus. Além do que, a língua é totalmente diferente. Mesmo que eles tivessem contato entre si. Os egípcios não entendiam a linguagem dos hebreus. São outros símbolos totalmente distintos. Por quê? Por que Deus não fez uma tábua da lei para cada povo? Uma tábua escrita assim, na cara de todo mundo. Hein, Ricardo? Por causa do grau de evolução de cada povo? Do grau de evolução? É. E Não dá para falar para um índio, na linguagem do índio, que ele não deve matar o outro índio? Ele precisa ser muito evoluído para perceber que ele não pode matar o outro índio? Mas ele matava Hein? o índio da outra tribo. Ele precisava fazer uma faculdade Não. como índio para que ele não fizesse uma atitude violenta contra o seu companheiro de taba? Ou dava para ele entender? Por que não foi feita uma lei para cada povo, na linguagem que esse povo entendesse? Para 10 mandamentos em grego, 10 mandamentos em latim, 10 mandamentos em arábico, 10 mandamentos em hindu, 10 mandamentos em inglês. Por quê? Porque essa lei já está escrita. Kardec pergunta a questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Está escrita na pedra? Está escrita no papel? Está escrita na madeira? Resposta, vamos ver, André? Está escrita na consciência. Por isso que não precisa de uma tábua da lei para cada povo. Não precisa nem de uma tábua da lei para o próprio povo hebreu. Porque na consciência de todas as criaturas a lei divina está escrita. Não importa qual seja a sua tradição linguística, seus hábitos, não importa. Você sabe que matar alguém, você sente que matar alguém é crime. Tanto sente isto, que existe um movimento desses espúrios e inconscientes que está querendo aprovar uma lei para autorizar matar criança no ventre dela mesma. Tal é a infração que isso significa na lei do universo. Estão querendo uma aprovação legal humana para conseguirem justificar o desejo de matar a vida que não tem defesa. Tal é o grau de consciência que as pessoas têm a respeito do crime que é tirar a vida. Porque está escrito em você, na sua mente. Todas as mulheres que cometem este delito ou cometem este ato, boa parte, não vou dizer todas, existem pessoas tão assim desprovidas de um autoconhecimento que às vezes estão abaixo do nível de consciência. Mas qualquer pessoa que esteja num nível de consciência, ela sofre o impacto do aborto. Tanto que as clínicas que promovem o aborto geralmente têm um serviço de psicologia para acolher a mãe logo depois. Porque em muitos casos ela sofre um surto de arrependimento, um surto de consciência culpada. Contamos aqui a história daquele coreano, vietnamita lá, que pegava os fetos para enterrar. Nem precisa pôr de novo não, viu, Ana Paula? Há alguns estudos atrás. E como as mães foram atrás deles, que elas queriam rezar em qualquer tubulinho lá, porque mesmo que não fosse do feto que ela tinha abortado, ela carregava essa culpa.
Na consciência está escrita a lei de Deus. Por isso que não precisa de uma tábua, de um Moisés, não precisa de nada disso para todos os povos. Porque não é uma lei que dependa de ser editada no diário oficial, de ser impressa em exemplares, de estar sendo comprada pela pessoa para ela poder pôr na estante e dizer, eu conheço a lei. Não! Vem impressa em você como espírito. Mesmo que você seja analfabeto, mesmo que você não entenda nada do código linguístico da sua raça, você sente isto. Esta é uma das mais curtas respostas do Livro dos Espíritos. Das mais curtas. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. E olha, gente, uma das coisas mais contraditórias é nós vivermos sem nos dar conta de onde está a nossa consciência. Nós estarmos vivendo inconscientemente. Não é só em relação à lei divina, mas em relação à nossa mesma vida. Quantas vezes por dia nós paramos para pensar qual é o meu objetivo de estar vivo na Terra? Quantas vezes hoje você, que estava indo para o trabalho, que estava almoçando, que estava resolvendo os seus problemas, que estava atendendo os seus clientes, que estava tendo as suas atividades profissionais e familiares, você parou e pensou, qual é o objetivo que eu me propus, que a minha consciência me diz que eu devo fazer? Prestem atenção, que sem muito exagero, talvez hoje, nenhum de nós tenha pensado nenhuma vez no que é que a nossa consciência individual propôs para que a gente fizesse. Nós fazemos tudo o que a vida nos apresenta. Nós sabemos ganhar dinheiro, sabemos comprar comida para casa, sabemos buscar conforto para a nossa família, mas essa consciência, você faz isso com consciência? Ou você usa isto para tirar a sua consciência do foco? E para dizer, não, eu estou cuidando, estou fazendo desse jeito por causa do leitinho das crianças. Por isso que eu estou deixando as outras crianças sem leitinho. Como é possível que nós possamos, se temos uma consciência de que somos filhos da divindade, que todos somos irmãos, que Deus se ocupa de todos os seus filhos com o mesmo carinho, como podemos viver de uma forma tão irresponsável com relação aos demais? Dando apenas como justificativa que nós estamos fazendo o melhor para os nossos. Você ama o seu netinho, a sua netinha, você adora, você faz tudo para ele. E como é que você trata o filho da empregada? Da mesma idade. Trata com o mesmo carinho? Pensa no aniversarinho dele, compra um presentinho, vai na festa, fala para sua empregada trazer o filhinho dela que vocês vão comemorar o aniversário do menino junto em sua casa. Será que é assim que a gente age? Nossa consciência está desperta para essas realidades? Ou quando entra o dinheiro no meio do caminho, a gente foge um pouco da consciência? Quando entra interesses que não são financeiros, mas são de outra natureza, nós também deixamos a consciência para lá. Essa coisa chata, chamada consciência. É chata porque nela está a lei. E a lei sempre vai dizer para você, isso não é bom você fazer. Isso vai custar para você. Por que você agiu dessa forma? Se você sentia que não devia fazer isso, por que fez?
se todos os dias de manhã nós pensássemos no que nós queremos fazer da nossa vida, como objetivos conscientes, nós perguntaríamos, por que eu estou perdendo tempo com tanta bobagem? Se não é este o meu objetivo. Todo mundo quer sair da terra melhor, mas melhor em que sentido? Qual é a melhora que você deseja? Mais rico? Pode garantir um bom funeral, mas não vai significar que do outro lado você esteja milionário. Mais sábio? Ah, se for mais sábio, precisa perguntar qual é a natureza da sabedoria que você quer. A sabedoria pode ser chamada assim pela astúcia, pela esperteza, por saber dar golpes. A pessoa é sábia, ela tem visão, mas isso não quer dizer que seja uma sabedoria positiva. O saber pode estar sendo usado para coisas ruins. Qual é a consciência do que a gente espera da nossa vida? Alguns falam assim, não, eu quero ter meus filhos bem formados, bem criados, cada um com a sua vida encaminhada, aí eu já estou contente. Ah, é? E se de repente Deus quiser matar todos os seus filhos? E aí, o que você vai fazer? Aí não tem mais por que viver? Você vive então em dependência da vida dos outros? Ou você usa os outros como desculpa para você ser indiferente a seu próprio respeito? E dar os outros como desculpa para justificar que você está sendo um bom pai, uma boa mãe, porque está se matando para ganhar dinheiro e deixar para eles. Não! Não é para eles que você quer deixar. Eles são a desculpa. Consciência. Se nós tivéssemos amizade com ela, nós estaríamos muito melhor do que estamos. Nós não nos embriagaríamos. Não precisaríamos convencer ninguém que aquilo faz mal. Aquela bebida alcoólica não é boa. Como é que nós podemos usar um veneno e achar que é gostoso? Onde está a sua consciência a esse respeito? Como é comum a gente encontrar na casa espírita pessoas que trabalham conversando com espíritos que fumam em casa e depois põem uma bolinha de hortelã na boca para disfarçar o bafo. Mas você não tem consciência? Você é fumante, não precisa que ninguém sinta o seu hálito. Você sua a nicotina. Os espíritos chegam perto de você assim, ó. Vamos lá, vamos ajudar esse feliz aí a ter uma boa intuição, porque o negócio que está preto. Não dá nem para aguentar. Leiam o livro Missionários da Luz. Os primeiros capítulos, eles estão lá tentando desenvolver a mediunidade. Veja a qualidade de quem está ali tentando desenvolver a mediunidade. Um comeu um boi inteiro e está arrotando todo o mugido. E foi na reunião para desenvolver a mediunidade. Conta André Luiz que o estômago dele parece um alambique, cheirando azedo. Outro tomou os seus traguinhos normais, que socialmente aceitáveis, e foi também na reunião, sem bafo de pinga. Mas ele está cheirando aguardente por todos os poros, vibratoriamente, fluidicamente. Um outro rapaz tem toda a mente pervertida em relação à sexualidade desajustada, ele carrega uma nuvem de bactérias, de larvas devoradoras na região do baixo ventre, na região genital. Quer desenvolver a mediunidade. Os encarnados não enxergam nada disso, mas os espíritos estão vendo quem eles são. E a nossa consciência também sabe. Sabe o que a gente fez? A gente vive querendo se esconder, usando uma série de disfarces. Geralmente pondo a culpa em alguém, não em nós mesmos. Alguns falam assim, não, é que eu sou médium. Mas você fuma? Fumo. Mas você não sabe que isso é ruim? Não, mas é que no dia da reunião eu não fumo. Ah, você consegue limpar o seu corpo em 24 horas.
Não, eu só fumo de manhã e a reunião é à noite, até lá já me desimpregnei, já tomei banho. Não, o problema não é só você estar com isso no seu corpo, acumulado. O problema é que você é viciado mentalmente. Mentalmente você está viciado. Que bom exemplo você será para um espírito de um morto por causa da nicotina. Morreu porque tinha um câncer no pulmão de tanto fumar. Aí cai você para dialogar com o espírito. O que você vai falar para ele? Não, você não podia ter feito isso. Olha como é mal para você mesmo agora o seu sofrimento. E você está falando com a sua boca. A sua própria condenação. Agora vai embora logo que eu vou fumar, que eu estou apertado aqui, estou sentindo uma falta danada. Vai lá que os espíritos te ajudam. Desculpa. Nós precisamos decidir. A nossa consciência sabe. Por isso que, logo a seguir, na mesma pergunta, 621, Kardec coloca assim, olha, a pergunta. Uma vez que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, por que seria necessário revelá-la? Que necessidade haveria de revelar a lei de Deus para o homem? Se ele tem na consciência. Uma pergunta muito lógica. Uma vez que a resposta foi que na consciência nós temos a lei escrita, por que a gente tem que ficar toda hora sendo lembrado da lei? Como Moisés precisou da tábua para lembrar o povo inteiro. Por quê? Não é? Por quê? O que vocês acham? Hein? Vamos lá, levanta a mão aí. Quem quer dar uma opinião? Por que vocês acham que a lei precisa ser revelada, já que ela está escrita na consciência? Andrezinho, você aí que está preocupado com a transmissão, por que você acha que a lei precisa ser revelada? É o único que não está com o livro dos Espíritos aí para ler a resposta. Eu acho porque os homens esqueceram da lei e ela veio para ser revelada para lembrá-los que a lei existe. Isso aí. Porque a gente tem uma consciência, mas a gente entulha essa consciência com um monte de lixo. Nós estudamos aqui a lei natural. Se eu fizer alguma pergunta lá da primeira parte, vocês não vão lembrar. Só faz 15 dias que nós perguntamos as coisas da primeira parte da lei divina. E se nós em 15 dias nos esquecemos, se nós não somos capazes de lembrar às vezes a roupa que a gente usou no fim de semana, com tantas tentações no mundo, tantas seduções do conforto, da distração, do lazer, da ambição, do comprar, do juntar, puxa vida. Se ninguém vier para nós e disser, olha, vocês não precisam de tanta coisa para ser felizes. Vocês não precisam de tudo isto. Não, é verdade, né? A gente até se esquece. Cada um de nós, se prestar atenção, cada um de nós, inclusive você que está assistindo a gente. Oi, Ana Paula, tudo bem? Você que está assistindo a gente também pode fazer essa pergunta. Cada um de nós, ela está pondo aqui a atualização, quantos somos esses nós? São mais de 1.600. Se você olhar bem para todas as posses que você possui, na sua casa, no seu armário, no seu guarda-roupa, você vai ver que você tem mais roupa do que precisa. Muito mais. Você vai ver que tem roupa no seu armário que faz mais de ano que você não veste. Até quando você aparece alguma oportunidade, você tem que mandar lavar a roupa de novo e passar, porque ela está até empoeirada. Como é possível que a gente necessite de coisas que a gente até não se lembra que tem? A gente gastou dinheiro para comprar aquilo.
Trabalhamos honestamente para conseguir recursos. E você tem hábitos que mandam em você. Você gosta de usar sempre aquela mesma roupa. Aquele universo pequeno de camiseta, calça, sapato, vestido. Pode ver, você está sempre repetindo aqueles que você se sente bem. O resto fica tudo lá, para uma ocasião especial, que nunca aparece. Quando aparece a ocasião especial, sabe o que você faz? Você olha e fala assim, eu não gosto de nenhuma dessas daí, está muito velha, vou comprar outra. É isso aí, Henrique. Você vai atrás de uma nova e deixa aquelas lá. Podem fazer a conta. Cheguem em casa hoje e contem quantas camisas, quantas calças, quantos sapatos, quantas peças de roupa você possui e não usa. É uma forma de você mostrar para a sua consciência um fato. Porque geralmente é muito comum, principalmente as mulheres, dizer assim, eu não tenho roupa. Não tenho roupa. E está lá, um monte, não cabe mais, tem 3 guarda-roupa. Não, eu não tenho roupa. Não, escuta, não ter roupa é abrir o guarda-roupa e não tem, só tem cabide. Está tudo vazio. Isso é não ter roupa. Agora, você pode dizer e deveria dizer, eu não gosto das roupas que eu tenho. Então aí você é obrigado a responder uma outra pergunta. Então por que está com elas pendurado? Você não gosta das roupas que você tem. E o que elas estão fazendo aí? Que elas já não foram dadas a outras pessoas que eventualmente vão gostar. Para você pôr outra no lugar, uma outra que você goste. Isso é ter consciência. Mas tanto a gente não tem consciência para juntar coisas, como a gente não tem consciência para dizer que não tem coisas. Está aí na cara, claro que tem coisa aí, está cheio de roupa. Essa é a diferença geralmente entre o marido e a esposa. A mulher fala para ele, benzinho, não tenho roupa. Gaspar, acorda, Gaspar, que o povo lá tudo falando com você. Você não tem roupa, Gaspar, você está pensando no seu guarda-roupa. Quantos vestidos? A mulher fala assim, benzinho, eu não tenho roupa. O que ela está querendo? Me dá o seu cartão, eu preciso fazer um passeio no shopping, onde o seu lobo não vem. O marido diz para ela, escuta aqui, vamos lá no seu quarto. Abre o guarda-roupa e diz, como você disse que você não tem roupa? O que é isso aí? Não é? Não é isso que o cara fala? Você está cheia de roupa. Ou seja, uma raciocina segundo o seu interesse, o outro também. O interesse dele é não dar o cartão de crédito para não torrar mais dinheiro numa roupa que vai servir para um dia só e depois ela vai dizer que não tem roupa. Ou seja, falta consciência entender a si mesma. Por isso que nós dissemos antes que nós estamos num estágio pré-consciente. Pré-consciente. Aliás, nós nem gostamos muito da consciência, porque geralmente a consciência nos fala coisas que vai nos contrariar a vontade, vai nos contrariar o capricho, vai nos contrariar o desejo. A consciência diz, você não precisa disso, por que você está querendo? Às vezes a gente tem que fazer um exercício, uma ginástica para burlar a consciência e chegar onde você quer. Então as pessoas, não, isso é importante porque isso vai me dar cultura. Outro dia uma pessoa me procurou e falou assim, olha, tem uma excelente notícia para você. É mesmo? É uma coisa muito boa. Poxa, que legal. Conta logo. Olha, aluguei um apartamento na praia que você vai adorar psicografar lá nele. Ele nem me perguntou se podia. O cara alugou um apartamento na ponta da praia, num prédio, em cima de uma rocha, que por mês era R$3.000 de aluguel.
Aí veio falar para mim que ele fez um negócio que eu ia gostar muito. Eu já imaginei você assim, sentado lá, psicografando os livros, daí na frente do mar. Olha, eu não assisto nem televisão, podia pôr no computador a imagem do mar lá enquanto psicografo, mas nem isso precisa. Mas a pessoa, para justificar o fato de ter alugado um apartamento, para me contar, veio dizer que era legal para mim. Não, você quer ser legal para mim? Me dá 3 mil por mês que eu vou ficar muito feliz. Aí vai ser legal para mim. Mas não para você justificar que para fazer aquilo, fez por minha causa. Eu mesmo nunca fui lá. Nem ele. Nem ele. Que eu saiba, foi 3 vezes. Ao longo de uns 3 anos em que o apartamento ficou alugado, fechado. Então a gente usa às vezes as pessoas com a finalidade de dar um trançapé na consciência. Você sabe que é um absurdo você alugar um lugar que você não vai, só para ter o luxo de dizer, aqui é onde eu passo meus momentos de lazer no fim de semana. Vamos supor que o aluguel fosse esse mesmo. Em 1 ano são 36 mil reais. Em 3 anos são mais de 100 mil reais. Jogados no lixo. Quanto você não poderia fazer de coisas boas para você mesmo com 100 mil reais? Dava para fazer uma viagem de navio em volta do mundo. Se divertir, ver coisas lindas, maravilhosas. Compra um pacote de 3 meses em uma estação italiana dessas casinhas todas no morro, maravilhoso, assim, passa lá 3 meses. Vai gastar muito menos. Amalfi. Vejam as paisagens de Amalfi, a costa amalfitana na Itália. Com muito menos você vai ficar lá. E vai se sentir feliz, porque é um lugar totalmente diferente. Mas não com a desculpa de que você vai fazer alguém feliz e por isso você fez aquilo. A gente faz isso quando quer justificar a corrupção para defender o futuro dos seus filhos. Não, você está corrompendo um sistema todo porque os seus filhos tenham conforto, mas eles já têm. Essa é uma realidade que nós às vezes damos um nó para chegar onde a gente quer, tentando burlar a consciência, tentando dizer para a consciência, não consciência, eu estou fazendo o que você me pede. É assim que a gente tenta sair daquilo que está dizendo para nós, mas você sabia, você sabia. Bem, a questão 622, nós vamos deixar para a semana que vem. Kardec pergunta, Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Esta revelação da lei divina, apesar de estar escrita na consciência de cada um de nós, há pessoas a quem Deus também atribuiu a tarefa de revelar essa lei? Aí está a pergunta. Essa aí já foi, Andrezinho. É a seguinte, 622. Isso. Deus deu a certos homens a missão de revelar a sua lei? Bom, vamos ver a resposta, porque nós conhecemos já a resposta dessa pergunta. Basta que a gente conheça um pouquinho de história, não é? Vamos lá. Resposta, sim, certamente. José foi um dos reveladores da lei divina para trazer toda a verdade sobre sua condição. Moisés recebeu a visão de Deus, da sarça ardente, para libertar o povo. Nós temos inúmeras formas de receber essas orientações. Em todos os tempos, homens receberam essa missão.
são os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Exatamente para combater a inconsciência que às vezes a gente se permite ficar para justificar a nossa inércia diante das responsabilidades. Então sempre o Senhor envia alguém. O Criador envia seus irmãos ou seus filhos mais velhos para ajudar os filhos mais novos, a que eles possam andar. Nós temos na televisão algumas séries interessantes, apesar de serem bobinhas, mas tem lá o Marcos, não sei o quê, que é um empresário. Então ele vai, o sócio, ele vai em alguns lugares onde tem uma sociedade pifando, e ele então instiga aqueles que são sócios, mas não sabem como levar a sociedade, ele instiga a que aqueles problemas sejam corrigidos. É o quê? É alguém com uma experiência empresarial, uma visão empresarial, para ajudar aqueles que estão ali em conflito, que estão batendo cabeça, que perderam o foco, abriram um negócio sem entender direito como funciona, e então ele tenta pôr de novo aquilo no trilho. E aqueles que aceitam, prosperam e recebem ajuda. Ele se torna sócio para que a coisa possa ir, e depois ele tira a parte dele, com o lucro. Ou seja, se aqui nós temos pessoas que fazem isso, imagina em relação ao avanço do espírito, a humanidade inteira. Então, naturalmente, nós acabamos fazendo coisas descabeçadas por não nos lembrarmos, por não termos esquecido. Então, Deus envia sempre alguém para nos alertar. E estes que ele envia necessariamente precisam ser melhores do que os que já estão aqui, não é mesmo? Não é mesmo? Ou pode ser tão defeituosos quanto? O nosso espírito protetor pode ser qualquer um que nem a gente? Pode ou não? O que ele precisa ser? Ele precisa ser melhor que nós, no mínimo. Porque senão, se ele for igual ao que eu sou ou pior que eu dispenso o cara e digo, eu já sei me defender sozinho melhor do que com você. Você tem que ser alguém que me corrija, que me ajude, que me ponha no trilho melhor. Por isso você tem que ser melhor que eu. Se você não for melhor que eu, pode procurar um outro aí, porque eu já me administro bem sozinho. Não preciso de ajuda para errar mais. Então, já do nosso espírito protetor, ele já precisa ser necessariamente melhor do que nós. É por esse motivo também que a maturidade geradora só acontece depois que o homem ou a mulher atinge um estágio de vida que o coloque bem adiante daquele que eles vão gerar fisicamente. Por quê? Porque imagina se ele com 6 e 6 anos, um casalzinho de criança pudesse ter filho. Com 6 anos ele tem um bebê de 1 mês. Eles não sabem nem como eles se administram, como é que eles vão ensinar o bebê. Aí quando eles têm 12 anos, o bebê tem 6 anos. Como é que um garoto de 12 anos vai ensinar um filhinho de 6 anos? Então, o que a natureza faz? Faz com que primeiro chegue ao estágio maduro, ali na adolescência, para que a partir daí o casal, o homem e a mulher possam se unir até para gerar de uma forma que quando o filho nascer, eles já tenham um avanço no tempo que lhes dê minimamente condições de instruir quem está vindo. O ideal é que seja uma diferença de uma geração, 20 anos, 25 anos, ele já é adulto para formar uma criança. Porque ele já viveu todas essas fases e já sabe orientar. Este seria o melhor. Isso falando biologicamente, porque nós temos pessoas com 25 anos que são uns tontos. Não sabem nem tomar conta de si mesmo. Até para tomar banho alguém tem que mandar. Eu conheço moças que sofrem com seus maridos ou namorados porque o cara não toma banho. É absurdo, né? Mas é. Precisa chantagear o infeliz para que ele entre no chuveiro. Senão não tem nada. Não dá para conviver com... Dormir com um gambá. Aí. Bom,
Então nós fomos até a pergunta 622. Cícera, semana que vem. Isso mesmo, Cícera. Obrigado, Gasparzinho. O bom dessa moçada é que eles não se incomodam comigo, eles ainda gostam de mim e eu sendo tão chato desse jeito. É o caso do Berbigão, é o caso do Felipe, do Andrezinho e do Gaspar aqui, ó, que está sempre fazendo de muita alegria o trabalho que ele faz. O Bartolomeu de Recife, ele fez 2 perguntas ou uma só? Uma só, tá bom. O Bartolomeu perguntou assim: por quais motivos as leis no Brasil só têm vigor para o povo, mas para os 3 poderes não? Bartolomeu, essa não é uma pergunta dentro do nosso tema. Essa não é uma questão que está dentro do livro dos Espíritos. Então, o que nós podemos dizer para você dentro do livro dos Espíritos é que nós estamos vivendo segundo a nossa capacidade de administração em função do nosso atraso. É aquilo que nós poderíamos dizer, não só para os que estão nos 3 poderes, mas para nós mesmos. Por que que para nós não valem certas leis que deveriam valer? Por que que nós, como pessoas, também não somos cidadãos exemplares? Por que que nós sonegamos quando podemos, paramos em fila dupla? Por que que nós queremos privilégios no trânsito ou nos negócios? Por quê? Porque também estamos no mesmo padrão evolutivo, mesmo padrão de inferioridade. Dificilmente nós melhoraremos a sociedade se não melhorarmos a nossa maneira de viver em sociedade. Portanto, nós temos que recordar que mesmo que nós estejamos fazendo estas coisas com justificativas que pareçam plausíveis, porque o desonesto na vida privada muitas vezes justifica a sua desonestidade dizendo que as autoridades são desonestas. Mas mesmo essa justificativa não vale perante a lei do universo. A lei do universo que nós estamos aprendendo aqui não é essa que é vigente para um tempo e uma nação. É aquela que vale para sempre, em todas as épocas. E nós estaremos sendo avaliados pelos centavos que não devolvemos, não pelos milhões que furtamos. Para a lei, não faz diferença nenhuma. Agora, para nós, talvez a vergonha de termos cometido um delito pequeno seja um pouco menor do que aquela que envolva malas de dinheiro, não é mesmo? Bartolomeu, muito obrigado pela sua participação, pela audiência aí de Pernambuco. Um grande abraço. O Daniel de Goiânia diz assim: se a lei de Deus está na consciência do espírito, seu aproveitamento no acerto moral seria conforme o maior ou menor conhecimento das verdades espirituais para cumpri-la ou falir? Vamos tentar traduzir aquilo que ele quis dizer. A lei de Deus está na consciência do espírito. Seu aproveitamento no acerto moral seria de acordo, conforme o maior ou menor conhecimento das verdades espirituais para cumpri-la ou falir? Bom, o conhecimento das verdades espirituais, conhecer as verdades espirituais, pode ser interpretado de muitas formas. O falir ou não falir está de acordo com o cumprir ou não a lei do universo. Conhecer verdades espirituais, a pessoa não precisa para fazer isto. Ela não precisa ter conhecimento de verdades do espírito para ser boa. Ela não precisa acreditar que os espíritos se comunicam, que eles podem fazer cirurgias espirituais, que eles interferem na nossa vida. Ela não precisa saber nada disso. As verdades do espírito não são necessárias para que nós cultivemos virtudes de acordo com os padrões da consciência. Porque a consciência não diz para nenhum de nós que só os que conhecem as verdades do espírito estarão salvos. A consciência, ela aponta o caminho para quem é ateu, para quem não tem religião, para quem não cultiva nenhum valor desses que nós achamos importantes. Ela está presente. Então, o fazer o bem de acordo com a lei do universo é mais importante do que você ter um conhecimento de verdades espirituais e, por causa disto, você achar que deve fazer tal coisa. Muitas pessoas que conhecem certas verdades espirituais fazem isso a contragosto.
Eu conheço muita gente que fala assim, Daniel, ai, aquela pessoa me fez um mal danado, mas agora eu sou espírita, eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei o que eu tenho que esquecer, mas Deus é Pai, e vai ver só o que vai fazer com aquele desgraçado. Ou seja, a consciência das verdades espirituais existe, mas isso não fez com que a pessoa tivesse compaixão de verdade do seu irmão, daquele que o feriu. Portanto, conhecer as verdades espirituais, maior ou menor conhecimento, não é condição para que aquilo que está na consciência seja algo que faça você acertar ou faça você errar. Às vezes a consciência das leis espirituais é até pior. É até pior. Porque você não terá justificativa por um mínimo erro. Enquanto que se você não conhecesse, a lei do universo teria um vasto arsenal de justificativas para você não acabar com o peso todo sobre as suas costas. Até uma passagem no Evangelho em que Jesus diz isso. Aquele que não conheceu e que praticou coisas dignas de castigo, será menos punido do que aquele que, tendo conhecido, tenha feito coisas insignificantes. Esse será mais punido perante a lei, por causa da consciência. Como você pode fazer uma coisa dessa? Você que já sabia. Mas não é um saber que nós justifiquemos, é o saber que o universo sabe que a gente tem. Então, aqueles que são considerados criminosos, talvez sejam menos castigados do que os que se sentem santos pelas coisas erradas que, mesmo como santos, acabaram fazendo. Tá bom, Daniel? Muito obrigado, querido. Obrigado pela sua pergunta. E é assim que também estamos terminando, já que não temos mais perguntas. A Ana Paula vai colocar para nós aqui as pessoas, a quantidade de participações até esse momento. E nós ficamos muito felizes de poder contar com vocês no encontro desta noite, tratando das leis do universo. Já são quase 2.000 pessoas participando. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de aprendermos a respeito da lei do universo. Mas mais do que isso, pelo compromisso de termos esta lei escrita em nossa consciência tão nitidamente, que poderemos acessá-la a qualquer hora. Poderemos meditar no porquê estamos fazendo aquelas coisas. Por que que temos aqueles hábitos? Por que que nos permitimos aqueles comportamentos? O quanto dependemos da opinião dos outros para que a nossa consciência possa estar em paz? Por que gastamos tanta energia desejando parecer algo que não somos? Preocupados com o que os outros vão dizer a nosso respeito? Por que perdemos nosso tempo e nossa saúde para nos fantasiarmos com roupas que não dizem quem nós somos? Com veículos que são apenas uma exteriorização do nosso amor ao luxo ou ao desejo vaidoso de mostrar nosso poder? Por que gastamos tempo sem aprender nada, nas diversões sem sentido, que não nos abastecem de valores? Estas consciências despertas poderão nos fazer andar mais depressa, economizar dor e sofrimento, secar lágrimas e fazer brotar sorrisos. Ajuda-nos, Senhor, a dar à nossa vida uma dimensão que vale a pena. E quando chegar o momento de voltar, que a nossa consciência, mesmo pesada de erros, não seja tão pesada a ponto de nós não podermos levantá-la na tua direção.
Os umbrais estão repletos de exemplos de consciências decaídas, para que nós não cometamos os mesmos equívocos. Que a nossa prece possa envolver a humanidade, possa envolver todas as pessoas que nós conhecemos, sobretudo aquelas de quem não gostamos. Pedimos por elas, Senhor, por cada uma delas, com um amor que às vezes ainda não fomos capazes de sentir, como se essas pessoas fossem aquelas que nós amamos mesmo, nossos filhos, nossos pais, de forma que nossa mente possa endereçar-lhes um sentimento sincero e puro, esquecidas das marcas negativas que deixaram. Que o sentido do perdão brote em nós, já na consciência que temos do seu valor para o nosso próprio evoluir pessoal. Com muita gratidão, nós te deixamos em silêncio a oração de Pai Nosso, que encerra o estudo desta noite. Pai Nosso,